Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os seus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor, amém. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. A fé me arrepiou, ficou lindo. Derrama teu espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busque em oração. Há muito o que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça, vejamos tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. O povo que se chama pelo meu santo nome, com fé se humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo meu santo nome se desviar dos seus maus caminhos e me procurar um milagre, eu farei, eu os sararei. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, a tua promessa. Que se cumpra hoje a tua promessa. Eu quero receber teu Espírito em mim. Amém. Deus foi louvado. Amém. Se eu der um conselho para vocês, vocês prometem que vão seguir esse conselho? Vocês prometem? Quem promete? Nossa, que confiança pouca, viu? Meu Deus. Feche teus olhos e vamos orar.
Senhor Deus, o que nós pedimos nessa manhã é um presente, ouvir a Tua voz. Senhor, o Senhor conhece quem nós somos, sem máscaras, o Senhor conhece a nossa realidade espiritual, o Senhor conhece as nossas buscas, os nossos medos. Senhor, o que eu lhe peço é fala conosco, Pai, claramente, que a Tua palavra seja boa semente, e nosso coração boa terra, e que a Tua realidade possa germinar no nosso coração. É isso que eu lhe peço, não por amor de Jesus. Amém. Amém. É o texto sagrado que leio com vocês hoje, enquanto assim, Gênesis capítulo 5, verso 24. Gênesis capítulo 5, verso 24. Gênesis capítulo 5, verso 24 diz assim: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A reflexão que hoje apresento a vocês, ela é fruto da minha observação pessoal sobre a realidade espiritual vivenciada pelo homem contemporâneo, sobre a maneira como nós enxergamos a espiritualidade. Por isso que o tema hoje é repensando a espiritualidade. Eu quero levantar alguns questionamentos aí, que vai estar na tela, que são importantes para a nossa reflexão. O primeiro é: o cristianismo ainda pode ser cristianismo após 2000 anos da sua fundação? O cristianismo ainda pode ser cristianismo após 2000 anos da sua fundação? O evangelho ainda pode ser evangelho, ou seja, uma boa notícia, após ficar exposto a tantas culturas, mudanças sociais e acúmulo milenar das tradições? Ou seja, o evangelho ainda bagunça você, ainda é uma boa notícia para você, ainda faz com que seus olhos brilhem, o evangelho ainda faça com que você experimente uma realidade espiritual extraordinária? E a terceira pergunta é: o que efetivamente há de Jesus de Nazaré na nossa prática espiritual? Há uma lacuna sobre o que Jesus deixou e o que é vivenciado hoje? Será que nós vivemos a religião de Jesus, fundada por Jesus? Será que é essa a vivência que nós temos hoje? Será que Jesus vivesse conosco hoje? Será que Ele estaria de acordo e vivendo as práticas espirituais que nós vivemos hoje? E aí vai algumas observações que talvez você se encaixe dentro delas. E isso é importante durante a ministração da palavra. O que eu tenho observado é uma espiritualidade fabricada muito mais pelo nosso jeito de ser. Uma espiritualidade fabricada com a nossa ótica e com a nossa observação do que a maneira de Deus. Então nós temos criado a nossa própria teologia, temos criado uma religião individual, não realmente aquela que foi fundada por Jesus de Nazaré. Práticas espirituais que não se sustentam pela lógica, quanto menos pela palavra de Deus. Práticas espirituais que não se sustentam pela lógica, quanto menos pela palavra de Deus. Uma interpretação bíblica mimada, infantil e egocêntrica. Uma leitura bíblica que eu leio a favor de mim mesmo. Uma leitura bíblica a favor de si. E essa nossa prática espiritual, ela vai produzir uma desfiguração de Deus, uma alienação de Deus e uma diminuição de Deus. E o ponto central que eu gostaria que você pensasse nisso hoje, é que Deus ele está condenado a estar reduzido a um viabilizador de sonhos e desejos pessoais. Deus está reduzido a ser um viabilizador de sonhos e de desejos pessoais. Deus se tornou um meio para alcançar aquilo que nós queremos. Quando na verdade Deus é um fim em si mesmo. Deus não é um meio para você alcançar qualquer coisa. Deus é um fim em si mesmo. E aí você recebeu
aquilo que nós chamamos de guia de mensagem, e aí eu quero convidar você a preencher, para você tentar fixar essas ideias importantes, para você repensar a sua espiritualidade. Deus não é um meio para atingir um fim, Deus é um fim em si mesmo. E por que Enoque? E por que o texto sagrado, inicialmente lido, fala de Enoque? Porque a Bíblia fala pouco de Enoque, mas a vida de Enoque fala muito sobre Deus. Se eu pudesse perguntar, porque assim, Enoque andou com Deus e ponto. Enoque andou com Deus e ponto. Se você tivesse a oportunidade de perguntar assim para Enoque: Enoque, qual é o grande benefício de andar com Deus? O que gera de positivo na sua vida andar com Deus? Qual é o lugar que essa religiosidade te leva? Qual é o benefício da sua espiritualidade? Aí Enoque seguramente responderia: o grande benefício de andar com Deus é simplesmente estar com Deus. Enoque, mas espera aí. Quais são os privilégios de andar com Deus? Os privilégios de andar com Deus é a presença de Deus e ponto. Deus não é um meio para você chegar a um lugar. Porque se você pensa assim, ou age assim espiritualmente, esse lugar é que se torna Deus. O seu Deus. E Deus está reduzido a um ídolo que você pensa poder manipular para chegar a esse Deus maior, que é o lugar que você deseja. Na religião pagã, o adorador levava ofertas para receber dádivas dos deuses. Na religião pagã, as pessoas levavam ofertas para receber dádivas dos deuses. Mas em Cristo, Deus se ofertou a si mesmo, porque Ele é a maior dádiva. Leio com vocês também Jó, capítulo 2, verso 9 a 10. O livro de Jó, capítulo 2, verso 9 a 10. História de Jó, enquanto você vai abrindo aí. Jó era um homem que passou por falência sistêmica. Todos os sistemas de Jó ruíram um a um. Primeiro, propriedade, família, saúde. Todos os sistemas, falência sistêmica, tudo de Jó acabou. O que é que sobra para Jó? A mulher. E aí em Jó, capítulo 2, verso 9 a 10... Note bem: então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Andar com Deus, item número 2 do guia de mensagem. Andar com Deus exige incondicionalidade, independente das circunstâncias. Andar com Deus exige incondicionalidade, independente das circunstâncias. Quer ver uma coisa? Olha como é que a nossa leitura espiritual das coisas começa a afetar a nossa leitura bíblica. Recitem comigo, Salmo 23, verso 1. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Na minha leitura bíblica pessoal, qual é a leitura que eu faço? Então, se eu faço do Senhor o meu pastor, então não me falta nada daquilo que eu preciso para viver. Não me falta dinheiro, não me falta família e não me falta saúde. Essa é uma leitura bíblica egocêntrica. O foco do Salmo não é a minha vida, mas o foco do Salmo é o Senhor do Salmo.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu já tenho o Senhor, e o Senhor é tudo que eu preciso. O resto é acessório, é penduricalho. Algumas pessoas chegam para mim assim: pastor, eu preciso de um milagre. Aí você vai dar uma olhadinha na vida, você percebe uma coisa: essa pessoa não precisa de milagre de Deus. O que ela precisa é de Deus em primeiro lugar na vida dela. Nem sempre nós precisamos do milagre de Deus. O que nós precisamos é do próprio Deus. Andar com Deus exige incondicionalidade. Grava essa palavra. Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. A minha fé e a minha comunhão com Deus não está ligada às condições que eu vivo. Jó. Agora nós vamos para uma cena. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. 3 jovens fiéis a Deus. O rei chama todo mundo para uma conferência. É erguida uma grande estátua, troca os instrumentos, todo mundo tem que ajoelhar diante da estátua. Lá no fundo do corredor, 3 jovens não se ajoelham. Daniel capítulo 3, verso 17, a resposta dos jovens a Deus: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Item número 3 do guia de mensagem: andar com Deus é confiar no seu caráter, não naquilo que Deus faz ou aparentemente deixa de fazer. Andar com Deus é confiar no seu caráter, não naquilo que Deus faz ou aparentemente deixa de fazer. Uma vez eu assustei uma pessoa. Ela estava com um problema grave de saúde no hospital. E eu disse para ela assim: olha, a questão aqui não é se Deus pode fazer ou não milagre na sua vida, se Ele pode vir tocar e mudar tudo, mas a questão se Deus quer. A Bíblia fala que os caminhos de Deus são insondáveis. E se eu ficar confiando naquilo que Deus faz ou deixa de fazer para ter uma vida espiritual profunda ao lado dele, eu vou ficar louco. Nem sempre Deus vai curar aquela doença. Nem sempre. Talvez Deus não mude o seu marido, a sua esposa, nunca. Talvez Deus nunca te dê aquela bênção que você tanto espera. Mas lá no fundo, eu confio no caráter de Deus. Porque se Deus não fez ou não deu, é porque Ele está usando a sabedoria máxima dEle para comigo. E isso já é uma bênção de Deus. É isso que é viver pela fé. O único interesse legítimo de andar com Deus é a eternidade. E o grande benefício da eternidade é poder estar em comunhão constante com o próprio Deus. Jó, os amigos de Daniel e agora Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quem me conhece sabe que eu tenho uma extrema dificuldade de me concentrar quando eu estou conversando com alguém. Se você conversar comigo no shopping um dia, você vai perceber que eu fico olhando para tudo, menos para você. Porque é déficit de atenção, né? Passa, eu olho, tá. Isso é um saco, né? Muito chato. Porque a gente quer uma atenção inteira da pessoa.
Gênesis 17, verso 1, não está dizendo que Abraão anda na minha presença e seja perfeito. A questão aqui não é a perfeição da ética, fazer tudo certinho. Esse texto seria melhor traduzido se fosse assim: Abraão, anda em minha presença e seja inteiro. E essa inteireza é quando eu não tenho expectativa em nada na minha vida a não ser no Senhor. É quando os meus olhos estão atentos aos olhos do Senhor. Item número 3 do guia de mensagem. 4. Andar com Deus é um chamado a ser inteiro nele, colocando apenas nele suas expectativas. Andar com Deus é um chamado a ser inteiro nele, colocando apenas nele as suas expectativas. Primeiro ponto, andar com Deus exige incondicionalidade. Segundo ponto, andar com Deus é confiar no seu caráter. Terceiro ponto, andar com Deus é um chamado para ser inteiro nele. É quando eu vivo com Deus, por Deus, para Deus e em Deus. Quinto item do guia de mensagem. O relacionamento que vivemos com Deus no ali e além é apenas uma continuidade que já vivemos no aqui e no agora. É assim, ó. Eu estudei 4 anos na Bahia. E universitário é o seguinte: não tem dinheiro que chega. Parece que tem um rombo no bolso. E eu sempre estava sem dinheiro. E aí o que eu fazia? O que eu fazia? Ligava para a mamãe. Mãe, estou precisando de xerox. O pessoal vai sair. E aí, a partir disso aí, quando eu ligava para minha mãe, quando ela identificava meu telefone, ela já imaginava o que era, tá certo? Alô, mãe? Então, pede logo, filho. Vai, pede que eu estou agarrado aqui. Alô, mãe? Pede logo, meu filho, que eu estou agarrado aqui. Vai, pede logo. Eu fico imaginando que é mais ou menos assim a nossa espiritualidade. Você se ajoelha, Deus cruza o braço, vai pedir. Vai, pede logo. Pede. E aí, eu percebendo essa situação, eu comecei a surpreender a minha mãe. Ligava para ela no meio da tarde, 3 horas da tarde, aquele calor da Bahia. Depois de ter dormido um pouquinho. Alô, mãe? E aí, tudo bem? Pede logo. Não liguei para pedir não, liguei para bater um papo. Como é que tá papai, irmãzinha? Como é que estão as coisas aí? Aí você se ajoelha, aí Deus fala assim, vai pedir. Aí você, não, Senhor, vim aqui abrir meu coração. Vim aqui querer saber como é que estão. Senhor, quando o Senhor vai voltar logo? Senhor, o que eu tenho que fazer para na sua obra? Os nossos joelhos deveriam se dobrar mais para dar do que para pedir. Porque a nossa espiritualidade está tão louca que Deus está ao nosso serviço e não nós estamos ao serviço de Deus. Nós invertemos os papéis. É só aqui. E a gente fica igual o menino quando não ganha presente. Fica com cara amarrada. Ou não ganha o que não quer, aí fica bravo. É assim que fala
Salmo 16, verso 2, lindo trecho, diz o seguinte: ao Senhor declaro, Tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Salmo 16, verso 2. Item número 6 do guia de mensagem: não coloque a sua felicidade naquilo que você pode perder. Infelizmente você pode perder a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu dinheiro, seu emprego, sua saúde, mas Deus você não pode perder. E é nele que se encontra a minha felicidade, não naquilo que Ele pode dar para mim ou pode não dar para mim. É no Senhor que eu sou feliz, e é na sua presença é que eu me encontro, é na sua presença que a minha alma encontra descanso e repouso. E quando nós vivermos nessa dimensão espiritual, aí nós estaremos à disposição do Senhor para trabalhar na tua obra. Aí você vai poder pegar o seu dinheiro e colocar aqui nas coisas santas de Deus, com desprendimento. É essa correção espiritual. Nós temos que repensar a nossa espiritualidade. Deus não é um nosso serviçal. Deus é o nosso Deus, amigo, Pai amoroso. Não é Ele que está ao nosso serviço, mas nós estamos ao serviço do Senhor. E quando você encontrar esse propósito na sua vida, aí ela vai ser completamente diferente. Se você se encontrou um pouco nesse momento que nós tivemos aqui, mas quer mudar e dizer: Senhor, eu quero refazer meu relacionamento contigo, eu quero convidar você a se colocar de pé, dizer: Senhor, eu quero ser mais amigo de Deus, eu quero experimentar uma dimensão espiritual superior do que eu tenho experimentado, eu quero viver contigo, eu quero ser menos interesseiro e mais interessado em Ti, Pai. Repensando a nossa espiritualidade, repensando a maneira que nós vivemos e vemos a Deus. Senhor Deus, às vezes nós temos uma egolatria, nós adoramos somente a nós mesmos. Senhor, mas nós queremos corrigir na nossa espiritualidade, Pai. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo, não é um serviçal para a gente ficar toda hora ali pedindo, só pedindo. Mas nós queremos estabelecer um relacionamento verdadeiro e autêntico contigo, como de um amigo, Pai. Senhor, e nós sim pediremos, continuemos a pedir, mas essa não é a maior agenda. Nós nos colocamos à tua disposição e ao teu serviço para ajudá-lo na grande obra de salvação que o Senhor tem para fazer neste mundo. Continue conosco, Pai. Senhor, e tem misericórdia de nós, porque nós somos muito pecadores, Pai. Mas nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. É isso que eu lhe peço, Pai. Lhe peço, imploro, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Amém.